Imagina a França em 1789. Um reino de palácios elegantes e campos vastos. As artes floresciam. Mas, sob essa fachada de grandeza, uma profunda inquietação se espalhava. O povo francês estava à beira de uma revolução que iria destruir a velha ordem. As sementes da revolta estavam plantadas na própria estrutura da sociedade francesa. A França era uma terra de profunda desigualdade. O clero e a nobreza desfrutavam de privilégios exorbitantes. Eram isentos da maioria dos impostos. Viviam no luxo. Enquanto isso, o povo comum, o terceiro Estado, carregava o peso dos impostos e trabalhava sem descanso. A monarquia francesa, antes símbolo do direito divino, era vista como decadente e distante da realidade. O rei Luís XVI, embora bem intencionado, não tinha a força necessária para lidar com os problemas crescentes. Estava mais interessado em caçar do que em governar. Sua extravagante rainha, Maria Antonieta, alienou ainda mais o povo com seu estilo de vida nababesco. O palco estava armado para uma transformação drástica. A Revolução Francesa estava prestes a começar. A sociedade francesa era dividida em 3 estados, como um bolo mal cortado. Um sistema herdado lá da Idade Média, sabe? Tipo um sarapatel que ninguém tem coragem de jogar fora. E não estava mais combinando com um país que se dizia moderno, né? O primeiro estado, a nata da sociedade, era formado pelo clero. Eles viviam nadando no ouro, meu amigo. Privilégios a dar com pau. A igreja, então, dona de metade da França. E ainda cobravam o dízimo dos pobres camponeses. Uma beleza, não? Enquanto o povo passava fome, eles viviam em palácios com banquetes dignos de rei. Para eles, o sofrimento do povo era como se fosse novela das 8, sabe? Só vendo de longe. Já o segundo estado era a turma da nobreza, os fidalgos, que se achavam a última bolacha do pacote. E adivinha só, também não pagavam quase nenhum imposto, controlavam tudo, governo, exército, moravam em castelos enormes, cheios de mordomo para lá e para cá, e olhavam o povo de cima para baixo como se fossem formiguinhas. Mudança? Só se fosse para aumentar o poder deles. De resto, fechavam a cara. E o terceiro estado? Esse era o povão. Tinha de tudo. Comerciantes ricos, artesãos, camponeses. A grande massa, entendeu? E quem você acha que carregava o piano, ou melhor, a França nas costas? Isso aí, o terceiro estado. Pagavam impostos até pela sombra. E na hora de opinar, de decidir alguma coisa, ninguém dava bola para eles. Os impostos eram absurdos, um roubo na cara dura. Mas o povo não é bobo, né? Eles sabiam que mereciam mais, queriam justiça. E essa desigualdade toda, essa diferença gritante entre os ricos e os pobres, era como se estivesse jogando gasolina na fogueira, esperando para explodir. E o terceiro estado? Mesmo calado, estava se organizando, se fortalecendo. A Revolução Francesa estava chegando. Era a hora deles mudarem o próprio destino e escrever uma nova história. A França, no final do século XVIII, enfrentava uma crise económica braba. Anos de gastos exorbitantes da monarquia, tipo gastança de festa de arromba, tinham deixado os cofres públicos mais vazios que estádio depois do jogo. O país estava mais endividado que estudante de medicina. Para piorar a situação, a França estava metida em guerras que custavam os olhos da cara, incluindo a Revolução Americana. O sistema de impostos era uma bagunça, cheio de furos. Clero e nobreza, que nadavam em dinheiro, pagavam quase nada de imposto, ou simplesmente nada. A conta, claro, caía nas costas do terceiro estado, o povão. O campesinato, que já vivia no aperto, estava à beira do colapso. As más colheitas, tipo as do tempo da Dona Benta, pioraram ainda mais as coisas nos anos antes da Revolução. Os preços dos alimentos subiram mais que dólar em época de crise. Revoltas por causa do pão, que na época era o arroz com feijão dos franceses, viraram rotina.
A fome batia forte. Era uma tristeza só. A péssima administração das finanças da monarquia, junto com a crise económica, criou um clima de desespero e revolta, tipo fila de banco em véspera de feriado. O povo perdeu a fé no governo, igual torcedor quando o time perde de 7-1. A crise económica era um barril de pólvora prestes a explodir. O século XVIII foi o século das luzes. Novas ideias sobre razão, liberdade e direitos individuais varriam a Europa como um rastilho de pólvora. Pensadores como Voltaire, Rousseau e Montesquieu, que nem Felipão, questionaram a autoridade absoluta dos reis, tipo um Dom Pedro I da França. Eles defenderam a separação de poderes, tipo executivo, legislativo e judiciário, igualzinho a gente tem hoje. Os direitos naturais, tipo nascer, crescer, reproduzir e morrer. E a soberania popular, ou seja, o povo manda. Essas ideias caíram como uma luva na França. O povo francês, vendo a mordomia da monarquia e ralando para caramba num sistema injusto, tipo a gente pagando imposto para comprar picanha para o político, começou a questionar tudo. Porquê só a panelinha dos privilegiados tinha o poder? Parecia a turma do fundão na escola, só que com mais poder. E porquê a maioria tinha que se lascar pelos vacilos de poucos? Parecia torcida de time pequeno sofrendo todo o ano. Os ideais iluministas se espalharam, tipo fofoca em grupo de WhatsApp, por salões, cafés e panfletos. Acenderam a faísca na cabeça do povão, tipo quando alguém te conta uma piada boa. E, finalmente, deram voz às suas reclamações, tipo um Faustão apresentando a pizza do Faustão. O povo francês começou a acreditar que dava para melhorar, tipo quando o Brasil ganha da Argentina. O iluminismo não causou a Revolução Francesa sozinho, mas foi tipo o professor que passou a cola para a prova. Deu a base teórica. Deu a eles a coragem de peitar o sistema, tipo quando você finalmente decide pedir um aumento. As ideias de liberdade, igualdade e fraternidade, antes só cochichadas, viraram grito de guerra, tipo gol do Brasil na final da Copa. Seção 5. A jogada do rei, a Assembleia do Povo, os Estados Gerais. Diante de uma crise financeira crescente, o rei Luís XVI tomou uma decisão fatídica. Ele concordou em convocar os Estados Gerais. Essa Assembleia de Representantes dos 3 Estados não se reunia há mais de 170 anos. Era como um Fusca encostado na garagem, coberto por uma lona. O rei esperava aumentar os impostos e, assim, apaziguar a crescente agitação. Uma estratégia tão eficaz quanto tentar tapar um buraco na represa com chiclete. Os Estados Gerais se reuniram em Versalhes em maio de 1789. Cada Estado teria um voto. Este sistema dava, na prática, poder de veto ao clero e à nobreza, mesmo o terceiro Estado representando a esmagadora maioria da população. Era como um jogo de futebol, onde só o goleiro e o zagueiro podiam fazer golo. O terceiro Estado, inspirado pelos escritos dos pensadores iluministas e determinado a ter suas vozes ouvidas, exigiu que a votação fosse proporcional à população. Queriam um sistema mais justo, tipo um rodízio de pizza onde cada um come de acordo com a sua fome. Com a recusa do rei, o terceiro Estado tomou uma medida radical. Eles se declararam a Assembleia Nacional e convidaram membros dos outros Estados a se juntarem a eles. Este ato de desafio marcou um ponto de virada, um verdadeiro divisor de águas. O rei havia feito uma avaliação errada da situação, a famosa cagada colossal. Em vez de resolver a crise, ele, sem querer, liberou as forças da revolução. Soltou o leão da jaula, sabe? A Assembleia Nacional, representando a vontade do povo, agora desafiava os alicerces da monarquia francesa. Seção 6. Invadindo os céus, a queda da Bastilha. A formação da Assembleia Nacional enviou ondas de choque por toda a França,
tipo um gol do Gabigol no finalzinho do jogo. O povo, inspirado por esse ato ousado de desafio, uniu-se em apoio, que nem a torcida do Flamengo no Maracanã. Enquanto isso, o rei, influenciado por conselheiros conservadores, começou a reunir tropas ao redor de Paris, igualzinho quando você junta os amigos para um churrasco. Medo e paranoia tomaram conta da cidade. Parecia véspera de vestibular. Em 14 de julho de 1789, uma multidão parisiense, desesperada por pólvora, invadiu a Bastilha, um símbolo da autoridade real, tipo invadir a geladeira na madrugada. A Bastilha era uma fortaleza formidável, mais segura que cofre de banco. Ela já havia abrigado prisioneiros políticos, igualzinho a um BBB da época. Sua queda foi um poderoso símbolo do triunfo do povo sobre a tirania, como ganhar na mega-sena acumulada. A tomada da Bastilha foi um momento decisivo, tipo aquele pênalti no final da Copa. Marcou o início da Revolução Francesa para valer, a coisa ficou séria, tipo quando acaba o Carnaval. Mostrou ao mundo que o povo francês estava disposto a lutar por sua liberdade, mais bravos que os cangaceiros. A data, 14 de julho, ficaria para sempre gravada nos anais da história como o Dia da Bastilha, um feriado nacional na França, tipo o nosso 7 de setembro, só que com mais croissants. Seção 7. Uma nova era. Desponta. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Nos dias inebriantes que se seguiram à queda da Bastilha, a Assembleia Nacional trabalhou arduamente para construir uma nova França. Eles aboliram o feudalismo, confiscaram terras da Igreja e adotaram a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, um documento inspirado na Declaração de Independência Americana e nos ideais iluministas. A Declaração proclamou os direitos fundamentais de todos os cidadãos, independentemente de sua classe social. Afirmou os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Consagrou a liberdade de expressão, religião e o direito de se reunir. Declarou que a soberania residia no povo, não no rei. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi um documento revolucionário. Marcou uma ruptura radical com a velha ordem. Lançou as bases para uma sociedade mais justa e igualitária. Seus princípios inspirariam gerações de revolucionários e reformadores em todo o mundo. Seção 8. O crepúsculo da monarquia à república. A Revolução Francesa entrou em uma nova fase em 1792. A monarquia foi abolida. A França foi proclamada uma república. O rei Luís XVI, agora não mais Sua Majestade, mas sim Cidadão Luís Capeto, foi julgado por traição. Ele foi considerado culpado e foi executado na guilhotina em janeiro de 1793. A execução de Luís XVI reverberou por toda a Europa, causando grande comoção. Marcou o fim de uma era. Demonstrou o poder do povo, capaz de derrubar até mesmo as instituições mais enraizadas, tal qual um grito de independência ou morte. A jovem república, no entanto, enfrentava enormes desafios. Estava em guerra com diversas potências europeias e lutava contra divisões internas, como uma panela de pressão prestes a explodir. A revolução estava prestes a tomar um rumo sombrio, como um nevoeiro que encobre a luz. Seção 9. O terror, virtude e violência. A Revolução Francesa, que começou como uma luta por liberdade e igualdade, acabou mergulhando num período de violência e repressão conhecido como o Reino do Terror. De 1793 a 1794, dezenas de milhares de pessoas foram presas, julgadas e executadas sob a suspeita de serem inimigas da Revolução. Maximilien Robespierre, um advogado e líder revolucionário, se tornou a figura dominante durante esse período. Robespierre acreditava que o terror era uma ferramenta necessária para proteger a Revolução. Ele e seus aliados iniciaram uma onda de execuções, mirando qualquer um suspeito de atividades contra-revolucionárias.
O Reino do Terror foi um capítulo sombrio da Revolução Francesa. Ele mostrou como os ideais revolucionários podiam ser distorcidos para justificar a violência e a opressão. Também destacou a natureza complexa e frequentemente contraditória das revoluções em si.